Fala, gladiadores do Arena Fractal. Velho, 120 minutos. Vou esclarecer aqui, tentar passar para vocês da melhor forma possível, tá? Para você estar com. Como é que eu vou conseguir, Cris, puxar uma fibo no movimento macro, ou seja, em 120 minutos, para o dia seguinte? Vamos lá. Gente, pessoal aí, iniciante, galera geral. Olha, esse movimento bem aqui, ó, vai estar bem amplo para vocês, para as possíveis entradas micros, né? Ai, Cris, eu preciso saber disso tudo. Lógico, gente. Quanto mais você estudar o macro, mais firme e fixo vai estar o padrão nos micros para você executar direcionado. Aí eu só posso ir para uma direção, Cris? Não, gente, você pode ir para as duas direções também, porque aqui é candle a candle. E quando você está em um operacional que ele diz que você estar em candle a candle dentro de um operacional, significa que você vai aprender tanto executar trade na movimentação de continuidade e executar trade nas falhas ou então nos pullbacks. Está me entendendo? Então vamos lá. Aqui agora a gente vai conversar sobre o suporte. Estamos aqui nessa região de suporte, olha, nessa região de suporte dos 120 minutos, nessa região de resistência dos 120 minutos, tá bom? Beleza. Olha só o que o preço fez antes de chegar lá naquela linha lá, né? Então a gente fez uma movimentação de alta, fez pullback, falhou, jogou para a ponta ou para o gatilho. Gatilho aqui, tá bom? Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, ele não fez a continuidade, certo? A abertura do dia, o fechamento do segundo candle do dia e depois fez uma ignição de baixa dando alvo aqui, não foi? Então, Cris, mas eu não vou passar aí esse tanto de tempo, né? Esse tanto de tempo para esperar fazer a entrada, não. Não estou mandando você fazer isso. O que que eu falo geralmente em todos os vídeos, ou quando a pessoa está me acompanhando aí, eu falo assim, ó, gente, esse movimento aqui leva para tal ponto, aquele movimento tal leva para tal ponto, porque depois vai fechar um candle nos 120 minutos. Fechou, definiu onde ele está, o que que ele lhe traz a possibilidade depois. Olha só, eu estou nos 120 minutos. Aí eu já fiz trade, beleza, já peguei stop, beleza, já peguei gain, beleza, tal. Peguei o estopão do dia, beleza. Mas se você não visualizar, perdão, se você não visualizar ou entender ou padronizar, né, pegar o padrão que lhe dá informações mais convictas, o que que você não vai fazer? Você não vai conseguir recuperar a sua entrada, o seu trade, fazer um trade confirmado, ou pegar um direcionamento do trade depois de ter levado um stop, correto? Creio que nunca ninguém nunca, não sei se alguém já falou sobre isso, mas é a hora que você fala, poxa, quebrei minha conta naqueles cantinhos, naquele range, naquele lenga-lenga ali, e depois o mercado. E eu esperando, velho, que ele fizesse essa movimentação de baixa, e ele fez só depois. Só depois. Então, gente, trade também você tem que saber que tem que ter paciência, né? Mas eu tô na parte da manhã e chego na região ali e não estou conseguindo entender nada. Gente, dá mais um tempo. Se você tem o mercado de manhã até as 18h30, né? Que olha que é tempo para cacete, para você esperar uma movimentação, não é? Uma movimentação mais clara para você. Significa o quê? E depois que fechou o segundo candle, lá para 1h da tarde, o que que aconteceu? Me mostra um padrão. Esse padrão fez o quê? Ele fez falha, olha só. Ele deixou de fazer rompimento, né? Não confirmou depois desse pullback, ó. Ele não fez um fechamento para cima. Então, o que que a gente tem? A gente tem nos micros a região para ser respeitada e uma ignição de baixa antes de finalizar o dia, correto? Olha só, antes de finalizar o dia, o candle 3 veio cá para baixo.
Então, ele fez uma ignição forte de baixo. Ele veio o quê? Veio no fechamento do gatilho. Ele já tinha vindo? Não, não é fechamento, no pavio, perdão. Ele veio no pavio do gatilho. Ele já tinha vindo aí? Não. Quando ele falhou aqui, tinha chance de ir lá? Sim. Sim, tinha chance de ir lá. Aí, o que que ele fez? Ele veio lá. Só que aí você sai da venda e chega com essa venda num alvo embaixo, né? Você consegue aí direcionar a sua entrada, direcionar seu movimento. Olha só, 1.000 e poucos pontos. Não pegou tudo, pegou aqui pelo caminho. Vamos lá. Ai, foi, mas depois devolveu, né? Ah, peguei 1.000 pontos. Não, vamos lá. Pegou 800 a 1.000 pontos. Gente, isso é pouco para você? Ah, então tá beleza. Para mim não é não. Para mim é lucro e dos bons, certo? Aí eu sei que nesse gatilho costuma, por isso que eu não vou dar setup aqui sobre questão de bater aí. Costuma retrair o candle principal, que é o 3 que está a informação, né? Além dele retrair, eu vou ter que esperar ele fechar. Aí ele fechou um candle, dando pullback em cima dele, do candle desse gatilho e em cima dessa região. Então, eu já sou cabreira com a localização. Eu já tenho ali um viés. Por quê? Porque esse movimento aqui, ó, de baixa, aqui de baixo, aqui para cima, é uma tendência, né? Se aqui dentro dessa região aqui, quando você joga lá para o fractal, é uma tendência. Chegou ali, o que que acontece? Ele vai gerar um pullback de desse candle aqui e também, né, a principal pernada. Então, você já fica cabreiro aí. E quando ele não parou debaixo dos gatilhos e veio para o fechamento, do gatilho 2 com a região, né? Ele já praticamente engolfou o rompimento que ele fez para baixo, bateu quase no 50, foi praticamente na ponta do do gatilho, ele jogou o preço todo para cima e fez o quê? Fez aquela onda assim, ó, né? Se você remove a questão dos pavios ali, que não é para remover, mas você tem essa onda assim depois de fechamento do candle 5 do dia, né? Então ele fez um ciclo aí, que ele veio no gatilho, segurou o candle, não fez só para o back vendedor e rompeu o topo. Qual topo? Esse aqui e fechou acima, ou seja, fechou rente ali com os demais aqui para trás. Então, ele fechou com ignição de força. Só que em seguida, no dia seguinte, né, o pullback dele foi falhando. O pullback dele aqui, ó, da movimentação de alta, ó, fiz isso, rompeu e foi falhando. Isso aqui a galera caiu dentro, todo mundo aí nesse dia, todo mundo estava atento para esse dia aí, que ele dá uma forte movimentação de baixa. Gente, para fechar o candle 1 no 120 são 2 horas, né? Então, ele passa esse período aí trabalhando um candle só. Então, no fractal vai ter onda. Então, quando eu falo assim, ó, fechar um candle do 120, aí ele vai ter uma informação seguinte. Aí ele pega e fecha confirmando aqui debaixo, ó. O que que acontece? Quando ele gerou o movimento de alta, a gente espera que ele pare, né? Que ele não passe desse topo para poder continuarmos ou intencionarmos a venda para baixo devido à falha. Não esquece da falha, ok? Fez isso, aconteceu o quê? Finalizou o dia aqui consolidou, né? Consolidou. E o que mais? Quando foi na sexta-feira, não, eu não estava aqui, todo mundo sabe que a gente saiu. O que que foi na sexta-feira? Olha só essa movimentação aqui, ó. Bateu, abriu, não sei, eu não estou dizendo que abriu embaixo e que subiu, eu só sei que abriu e veio para o fechamento do gatilho, tá? Aí ele veio concluir aqui no gatilho, beleza? Quando ele concluiu no gatilho, ele fez a onda de baixa e esse 50%, né? Ó, aí com esse topo dele aqui, fez os 50%. Aí o que que esse gatilho representou para você, Cris, quando fechou? Ele representa o seguinte: eu tenho a onda de baixa
ó, 50% todo esse movimento aqui, ó, e ele fechou acima. Por quê? Se a onda da minha falha faz ela e não dá fechamento aqui para baixo, para começar a trabalhar essa região aqui, ó, isso é demorado, gente. Ó, para você ver, só para ficar aqui nessa região de cima aqui, foi 2, 3 dias, 4 dias quase, né? Praticamente, né? Ó, só para trabalhar essa região aqui. Quando ele fizesse essa ignição com o Kendo 1 e ficasse aqui para baixo, eu saberia, olha, agora vamos trabalhar a falha desse topo, é a região de baixo. Eu sei que aqui tem suporte para ser rompida ainda, gera pullback, essas coisas assim, né? Então, poderia não ser em um dia só ele debulhar tudo, descer tudo, vir cá para baixo, mas sim no decorrer da semana. Aí o que aconteceu? Ele fez isso, falhou e fechou dentro do suporte que ele tinha rompido. Se ele estava embaixo, ele tinha rompido o suporte, teria que fazer novo fundo. Ele não fez, fechou um candle dentro da região. Aí sim, se minha falha, no momento que é da região, que ela vai confirmar para fazer um novo movimento debaixo da região que ele se encontra, que é aqui, para cá, né? Como é que ele me dá um candle desse um aqui falhando essa possibilidade? Então, quando ele acontece, o que é que você vai direcionar? Você pega essa leitura que eu acabei de explicar para vocês, a região, pega tudo isso aqui para trás e faça a leitura de candle a candle. Então, já teve falha de topo, ia fazer nossa continuidade, ainda está nos 50% dessa perna daqui para cá, e quando ele fez esse movimento, fechou acima. Fractal deixou descer? Não deixou descer, tá? O fractal não deixou descer. Ele testou o suporte, não sustentou com o candle fechado de baixo, beleza. Então, a força compradora atuante negando atualmente, no momento, né, esse fechamento para baixo. Então, ele vai fazer rompimento de topo. Foi devagar, ou foi forte, ou foi com tudo. Beleza, foi, né? Foi embora. Fez o candle, fez os candles nos micros, foi pá, 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 subiu e subiu e subiu e subiu e chegou na minha zona de resistência. A zona de resistência foi alcançada, bateu nela e sentiu o coque. Quem segue a gente sabe da graça que é. Sentiu o coque. Quando sentiu o coque, voltou para dentro do topo anterior, né? Voltou para dentro. Não, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Fez esse candle, fez pullback, né? Sentindo lá na zoninha, lá no gatilho, lá na região de resistência, sentiu, fechou dentro. Mas como isso aqui, ó, é um movimento amplo, como ele aqui é um movimento amplo, ó, sente aqui, ó. Deixa eu colocar uma linha aqui só para vocês verem. Bem aqui, ó. Tá vendo? Como aqui, ó, é um movimento amplo. Quando ele fez pullback nele mesmo, né? Ele ainda foi tentar fazer uma continuidade deste ponto para cá, sabendo que a gente tem que aguardar essa possibilidade, porque ele fez pullback nele mesmo, né? Então, além da resistência, quando ele fez pullback nele mesmo, o outro candle ainda poderia sim fazer a continuidade, dar um candle, outro candle de ignição. Aí ele veio só até na metade devido ao fechamento, aí ele confirma a negação. Essa negação vai trazer para onde? Se a gente está falando desse rompimento aqui, né? A gente também tem que aceitar o teste para cá, nesse ponto aqui. Belezinha? Então significa que vai reverter, Cris, no momento não. Ele pode nos dar aqui essa falha, bater no gatilho e aí ainda tentar sustentar o movimento de alta, tá? Então, a gente observa que pode nos dar esse teste aqui, igual foi aqui, ó, né? E tentar permanecer, ir embora, tá beleza? Mas ele não aceitando a movimentação e confirmando essa falha aqui, que a gente está em nível maior. Aqui é o nosso suporte agora, ó. Tá vendo?
Aqui são os nossos suportes agora. Eles não estão mais cá embaixo. É só quando confirmar a falha. Ele vai fechar para cá. Não tenho certeza de fechamento. Temos que aguardar, vai ser 2 horas de trade, né? Para dar um fechamento. E depois, não esquecer que aqui ainda é um suporte, é o novo suporte, a nossa nova zona de suporte. Para depois, a gente querer aí falar de reversão desse movimento para vir romper fundo. Não é a ocasião agora. Então, é só definindo para vocês aqui, ó. Houve o movimento, os pullbacks estavam em cima das regiões de 50%, a falha, novamente aqui, quando rompeu o topo, foi acionada, jogou, né, trabalhou o último dia aí desse 120. Quando ele acionou a abertura e rompimento, travou em cima dos 50% e devolveu ainda para dentro do movimento atual, que era de baixa. Quando ele travou dentro, fez uma continuidade. Então, ele fez essa onda maior. Ó. Ele veio, quando ele ia acionar essa baixa, fica aqui debaixo dessa fibo, jogou a fibo para cima para tentar fazer o topo novo, né? Isso aqui, ó, nessa região aqui, ó, pode demorar outro movimento mais amplo de 2, 3 dias, tá? Ah, mas se amanhã segunda-feira fazer um candlezão e descer tudo. Gente, se eu conseguisse parametrar dessa forma aí, só vender e deixar ele embora, é tudo de bom. Então, eu vou precisar de fechamento de candle no 120, aonde ele vai ser fechado, como é que vai ser o gap, né? Porque a gente faz uma pré-análise, uma pré-visualização e uma possibilidade devido ao padrão anterior. Mas depois de 2 horas de abertura de mercado, é que ele vai me fechar um candle. Eu posso trabalhar a região dos candles, de candle a candle dentro da região, até fechar um candle de 120. Por isso que tem hora que as pessoas não estão entendendo a diferença entre você estar com viés e não aceitar fechamento de candle antes de finalizar um candle de 120. Tipo assim, eu tô vendida aqui, tô vendida aqui, e já aconteceu está acontecendo a retração no 1 minuto, e no 3 e no 6. Ah, mas eu não vou aceitar, porque eu estou com viés, que ele vai romper fundo, que ele vai descer para cá, que ele vai vir para cá, que ele vai vir para cá. E o que que acontece? Você devolve a sua entrada, devolve o seu preço, ou devolve o seu gain sem aceitar a movimentação dos fractais até dar um fechamento do candle, não é? Então, é isso aí, ó, fibo de alta, né? Porque por mais que teve essa força vendedora aqui, você tem que saber que o nosso suporte é essa região, a nossa resistência é essa região, né? Então, quando ele acionou aqui um pullback, trabalhou na região dos 50%, mas foi muito rápido. Ou seja, ele não demorou na região de 50%, 1, 2, 3 candle. Ele simplesmente bateu na região de 50% e fechou dentro. Então, região de 50%, desta vez, ela teve impacto, ele foi impactado com o candle e com o fechamento aqui. Se você tiver dúvida do candle, quando ele acontecer, né? Quando você estiver executando e fechou um candle de 120, aí você faz a leitura da região que ele se encontra, o macro, né? A região que ele se encontra, a região dos 50, e por que que ele entrou. Para você não dizer assim, ah, mas esse candle aí depois ele ia descer com mais e mais e mais, aí você vai aceitar pullback igual esse aqui, ó. Ele não veio com um pullback aqui, mesmo que ele deixou um paviozão, ele poderia vir aqui com candle nos fractais. Lógico que sim, mas e você vai ter padrão nos fractais, porque depois de mais 2 horas é que o 120, que é o candle 2, vai fechar. Então, trabalhou, formou o candle e veio para cá, igual esse aqui foi para cima, para depois descer, ele poderia também vir e depois subir, porque ele estava mostrando uma falha aí e fazer a continuidade, fazer a reversão aqui para alta, né? Segurar. Mas ele fez só nos fractais, só na região micro aqui e jogou tudo para cima com pressão, né? E aí ele foi direcional, fez, rompeu o topo e depois fez isso aí. Então é isso. Não esquecendo que, eu devo encontrar esse padrão aonde? Ó,
fazendo a leitura dos anteriores, tá bom? Não esquece disso. Olha o que que aconteceu aqui. Ó, olha a outra região. Aqui, ó, você vê que tem um candle de força. O pullback parou no 50%. Esse aqui foi pullback de venda e o outro, devido à onda, era o rompimento do topo com o fechamento do pullback da venda acima da região. Eu estou no pullback de alta. Então, o fechamento do gatilho aí ainda me dava a possibilidade do candle ir embora para cima. Então, você tem que estudar toda a movimentação em si anterior para que você planeje futuramente a movimentação seguinte. Aí, como eu falei antes, né? Aí, quando ele foi tentar fazer topo novo, ele fechou abaixo. Então, temos o quê? Temos a possibilidade de descer, romper fundo, vim para cá, fechar aqui embaixo, que foi o que esse aqui fez, mas ele travou, fez candles uns fractais e fez topo, entende? Então, deu o fechamento, pois isso. Passou 4 horas para fechar o candle 4. Ele não simplesmente foi aí como se você estivesse executando 3 minutos, como se você estivesse executando nos 5 minutos. Ele passou 2 horas para fechar esse candle 4, tá? Ó, ele passou 2 horas para fechar o candle 5. Mas olha o tamanhozinho do candle 5. O que que ele fez aí? Não fez um range aí da moléstia? Não fez um monte de fractal aí sem sair do lugar? Presta atenção no 5. Um monte de fractal sem sair do lugar. Ou seja, um range micro né, para depois fechar um candle do 120 praticamente andando em 350 pontos. Eu quero ficar 2 horas para tentar sair da região em 250 pontos, 350 pontos, aí deve estar aquela briga tenebrosa, né? Aquela briga tenebrosa de fractais. Você entra, ele não vai. Você sai, ele não anda. Você sai, ele anda um pouquinho. Você fica, ele não sai. E aí, sim, você fica aí na maior chatice. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Olha só como o macro é top, né? Depois que a gente joga para os nossos fractais, é beleza. Então, quando você manja, aceita o operacional, acha ele perfeito, manja dos candles, dá glória, fica virado na raça. Ó, pra você ver, ele fez duas estruturas, mas nada de sair da região. Fez duas estruturas, mas nada de sair da região. Daqui e para este fundo, foi, foi aí, nem sei se foi no dia do jogo isso aqui. Olha só, ele não fez um direcionamento logo. Ele veio direcionar no outro dia, né? Na sexta-feira, ó. Na sexta-feira, aí ele falhou aqui, direcionou e fez aquela onda ali do rompimento de fundo e depois falha aqui para subir, né? Olha, você vê. Olha o tanto de tempo que demorou. Aqui foi, ó, 2 horas até acabar o dia aí, né? Então, daqui para cá, você fica aí batendo, bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali, tentando uma reversão daquelas amplas. E acontece que fecha o dia e não rompe. Olha, e aí a abertura da sexta-feira fez o rompimento de fundo, fez suporte, fez suporte e literalmente fechou para cima, né? Literalmente fechou para cima. Deixa eu ver, quero ver que hora que deu um fechamento de um candle aqui. 11 horas. Vamos lá, que hora que deu? Ó, olha aí, ó. 11 horas fechou o candle devolvendo. 11,6 aqui, a 11 horas fechou o candle de 120. Então, ele fez essa estrutura toda de baixo e 11 horas fechou um candle rompendo o topo, né? Ele fez aí pullback. Ele só fez direcional depois que ele falhou esse fundo. Aí ele fez um pullback aqui em cima, no 3 minutos, e foi embora. Nem fez questão de voltar, né? Aquele momento que a gente fala assim, devia ter voltado um pouco para eu entrar. Aí ele fez só os pullbacks micros aqui mesmo, no 3 e no 1, e nem fez menção de voltar para buscar aqueles que espera mais abaixo, né? Olha aí, ó. E foi só indo embora até formar aqui deu a
acionou aqui uma falha do candle anterior e jogou para o suporte de candle aqui, né? E aí foi trabalhar a região, depois veio tudo para esses pontos ó, de suporte, né? Ó, e acabou o dia. Certo, pessoal? Então é isso que eu queria falar aqui dos 120 minutos do mini índice. Agora aqui a mesma coisa aqui no mini dólar. O que que aconteceu? Olha só isso aqui. Olha só esse suportão aqui de trás e esse suporte aqui estruturado, ó. O de abertura, ele foi, deu fechamento com o candle virado para cima, né? Nessa região de suporte aqui, gente. Olha só a bagaceira. Olha só a bagaceira. Então, essa fibra de baixo, aquela estava mostrando a fibra de alta, né? Trabalhando acima. Essa fibra de baixo, o que que ele fez? Ele fez suporte e está de baixo com a fibra de baixa. Mas qual é a diferença dessa para a outra? Olha só quem ainda é suporte na região. Esse aqui, né? No índice estava mais foi demorada a estrutura. Aí eu tenho aqui um super movimento de vários e vários dias, de quase 2 meses aí, de consolidação no topo, né? Aí ele fez a entrada para fechar esse espaço aqui, veio aqui para baixo, aguentou como suporte aqui em cima dessa região, voltou a sexta-feira, deu alta, né? Trabalhou uma alta, mas essa alta está debaixo dessa região. Então, a estrutura que deu de alta, ó, debaixo, fez pullback e ainda não entrou para lá. Ele entrando, nosso primeiro impasse seria ainda, né? O primeiro impasse só aqui e depois rompimento de topo. Porque o último topo do 120, quando ele rebentar, se ele quiser arrebentar, entrar para dentro da região, aí o último topo está aqui como alvo e depois esse aqui. Mas é como eu falei, gente, geralmente não é em um só dia. O que que acontece? A galera cria um viés. Gente, e se ele for entrando, fazendo os pullbacks de alta sem retornar, tudo bem, você tem que aceitar que ele está direcional. Eu aceito quando ele está direcional. Mas isso aqui não foi direcional? Ele precisou fazer, ele precisou fazer isso aqui, segurar para depois descer? Não, ele simplesmente, e ele não fez isso aqui, né? Então ele simplesmente desceu e foi-se embora para baixo, né? Igual, né? Do jeito que eu estou falando. Então, isso aqui é o último topo, isso aqui é um suporte. Então, a gente fez fundo duplo e tocou debaixo desse movimento. E a gente tem fundo duplo em cima de um suporte e debaixo do movimento ainda. Foi por isso que quando ele tocou aqui, ele recolheu. E a gente tem que 50%, bateu, não subiu, deu fechamento, mas o meu gap da segunda-feira pode me impedir o viés. Por quê? Se ele fica aqui e entra, beleza. Se o viés do gap entra dando alvo, observe o que eu vou falar. Dando alvo e fazer candle para baixo, você vai dizer assim: nossa, aquela menina não sabe de nada. Aquela menina disse que ia dar alta, mas o candle deu vermelho, desceu. Você consegue ver que você não consegue ver o meu candle invisível acontecendo. Se ele chega lá em cima e estrutura um candle e desce, eu sei o que aconteceu, porque eu sei que esse aqui para cima é uma barra. E ele vem de cima para baixo, vermelho, isso é dica de milhões. É porque ele já deu o alvo. Ele praticamente assim, né? É a forma de mostrar. Deu o alvo e já vem descendo com o gap. Por isso que estudar gap é coisa maravilhosa. Você não é só saber que um candle, que um movimento abre lá no topo e ele vem fechar gap. O que é fechar gap? Olha, isso aqui vale, ó, vocês compartilhar, vocês anotar, mostrar para um amigo seu que precisa do operacional, para você não ser orgulhoso. Não seja orgulhoso e guarde só a minha pessoa só para você. Compartilhe com seus amigos para ele aprender isso aqui. Porque, assim,
Se você tiver já um pouco avançado, você vai dizer, ah, isso é coisa fácil de entender, eu já estou por dentro disso aí. Mas tem gente, seu amigo principal, ou um grupinho aí que está meio assim, meio fora do time de entendimento, ele talvez precisa disso aqui. E a forma de apoiar tanto o seu amigo e a mim, que lhe passo gratuitamente essa informação, é compartilhando, né? É, deixando um feedback nos meus vídeos, né? Porque vocês têm hora que pegam conteúdos em balela, balela, e estão lá, né? Estão lá. E aqui você tem um conteúdo de ouro e no vídeo diz assim, Cris, eu compartilhei aquele seu conteúdo porque eu tenho um amigo, eu tinha um amigo que precisava muito entender aquilo ali, certo? E você compartilhando, você está ajudando tanto ele que precisa do meu conteúdo, e tanto a expandir esse conhecimento que eu estou passando para você. Você está instruindo, levando esse grau de conhecimento para uma pessoa que vai estar precisando, beleza, gente? Olha aí. Aí ele vem, abre e fecha, jogando o preço para baixo. Ah, deu fechamento de gap. Às vezes o inocente não sabe nem o que é um fechamento de gap, gente. Fechamento de gap é que é o candle invisível da Cris deu alvo e vem de cima para baixo, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, totalmente isso. Isso é um fechar de gap, fechamento de gap. Ou ele abre aqui, né? Vamos lá. Se ele respeita esse fundo, ou ele abre aqui e sobre verde. Aí você fala, poxa, mas a mulher disse que ia dar venda amanhã, porque é fibo de baixo, digamos assim, né? Vamos lá. Tá assim, né? O preço. É uma fibo de baixa, tá no 50%, tocou. Aí ela disse que vai dar venda. Aí o preço abre aqui com o gap, que já foi o candle de baixa, e faz esse boom para cima. E você não percebe que ele está no suporte, já o gap já é o candle vermelho e o suporte já é o alvo. E o que que acontece? O candle primeiro candle do dia, dos 120 minutos, já vai nos dar uma movimentação ao contrário da intenção que você falou. Aí eu falo assim, olha, esse candle aqui, esse movimento aqui, ó, bate aqui no fundo e faz a continuidade. Aí ele abre aqui embaixo e joga o preço para cima. Você disse, aquela mulher não sabe. Ela não sabe de nada, porque ele deu foi alta hoje. E você não entendeu o gap. Essa é a melhor aula de gap que você vai encontrar na sua vida. Por quê? Porque o gap invisível é um candle, tá? Guarde isso na sua memória. Se for aqui para baixo, uma movimentação de continuidade. O gap é um candle invisível. E chegando aqui como alvo, o retorno do preço, uma abertura aqui e uma subida do preço é um alvo. Então, a venda o gap abre aqui e joga o preço para cima. Então, o que que ele faz? Ele já deu um ao vendedor e o suporte segurou, simplesmente teve força quando segura, tá, gente? Entenda isso. Quando segura, ele teve força compradora na região do alvo da venda. Então, quando ele abriu, ele joga o preço para cima, é porque ele já deu alvo e a força compradora impulsionou para cima o preço. Então, isso chama gap ou candle invisível da crise. Ah, ela tem um candle invisível. Qual que é? Os gaps. Os gaps é o quê? É um candle que deu alvo com a abertura do mercado. Beleza, gente? Então, essa dica fica aí para vocês. Assista o vídeo, compartilhe e não deixe de dar o like. E também vai lá no meu Instagram e segue também lá. Beleza, pessoal? Essa é a dica que eu quero dar para vocês. Aproveite bem e estude cada vez mais. Principalmente agora, você é iniciante, que quando você visualizar um gap, você vai lá e faz um candle. Aí fala assim, o candle invisível da crise, agora eu consigo visualizar. Isso é contexto, tá, iniciante? Se chama contexto. O que? Porque tem hora que você não sabe o que é contexto. O que é contexto? É você saber que além de acontecer de um candle abrir no meio do nada, às vezes vai abrir no meio do nada e você não saber o porquê, é porque ele está dentro de um contexto amplo do 120, do semanal, do diário,
depende do que você usa aí para aplicar, e ele está lá, e em seguida ele faz ao contrário da movimentação, e você fica com o viés sem, sem saber o porquê não fez a entrada junto com ele ao contrário, justamente porque ele está num alvo, né? E acontece assim também, ó, do gap é abrir já aqui embaixo, aí o Kendo invisível vinha aqui embaixo, e depois, né? E depois, né, tá nessa, link nessa região, o Kendo invisível, e como eu falei, né, em seguida a abertura cheia nesses, ó, eu tô falando assim, o Kendo fora da região, né? Tipo aqui, fora daqui de baixo. Abre aqui e joga para cima. Aí você não sabe o que aconteceu, só sabe que passou esse espaço todinho aqui, esse fundo todinho aqui e abriu cá embaixo. Então, isso aqui é a onda dele, ó, a onda, pullback. Aí vem a abertura e acontece aqui embaixo, digamos assim, né? Depois faz uma alta, na mesma abertura, faz uma alta. Aí você faz, vai fechar gap. Eu vejo falar a galera aí que fecha gap. Ai, gente, mas o que é fechar gap? É só voltar para onde lá? Sim, mas você foi comprado porque visualizou que lá atrás tem um suporte para segurar e o Kendo Invisível te deu um alvo com a abertura do dia e jogou o preço para cima? Então, fica aí com essa dica maravilhosa, aula de milhões, compartilha e cadê a galera que está seguindo aí? Vamos lá, gente. Não deixe de estar seguindo aí no YouTube também, tá? Conto com vocês aqui para mais vídeo esclarecedor. Você visualiza aí que a mãe aqui tem poucos seguidores, mas aqui tem conhecimento, conhecimento de mercado. O que muitos aí têm uma galera, uma enxurrada de seguidores, mas às vezes não tem nem a metade do conteúdo que eu passo gratuitamente para vocês. Chama a turminha para cá, manda vir, que a gente tá aqui para dar esse apoio no ensino com eles, tá? E a galera aí que fica caladinha também, que entra pelo conteúdo, boa sorte. Manda ver, aplica, que é você com o mercado, é você com a sua vida, né? É com o seu, sua entrada que vai garantir os seus pontos, a sua meta, né? E a sua consistência. Fica aí comigo também e vamos que vamos. Tchau, tchau, gente.